Irmãos, nós vamos hoje compartilhar algo que Deus colocou no meu coração aqui para a gente receber da parte de Deus, segundo a palavra, como alimento puro, eficaz para o nosso espírito. E eu tenho uma sequência da pregação da ceia do ano passado, que devido ao tempo, eu deixei para fazer em 2 etapas. Quem sabe talvez na próxima ceia, a terceira etapa, Depois é quem sabe, tá? Então nós vamos hoje na segunda parte da pregação sobre o tema da ceia. O tema foi crer, receber e entregar, transmitir, Esse entregar é passar, transmitir o que você recebeu mediante a fé. Amém? E o texto principal aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a respeito do apóstolo Paulo, tá? Aqui é o texto que nós usamos muitas vezes, sempre, aliás, para a ceia, A sequência que nós usamos para a ceia. E aqui é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ok? Esse é o ponto principal, Aí ele começa a falar daquilo que ele recebeu de Deus em relação à ceia, Ele diz assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele prosseguiu dizendo, sobre como foi a ceia instituída por Jesus Cristo, ok? Mas ele é o apóstolo Paulo. Ele veio depois, Ele não acompanhou Jesus presencialmente, foi bem depois que veio a conversão dele, ok? E a palavra de Deus fala que ele conheceu Jesus como um abortivo, nascido fora de tempo, ok? E Jesus apareceu para ele, e ele recebeu a testificação de Cristo, o ministério de Cristo, no seu espírito, pelo Espírito de Deus, e gerou nele uma convicção plena, tá? Como deve acontecer conosco também. Nós falamos que deve gerar em nós uma convicção plena, devemos crer absolutamente na palavra de Deus, receber, e ter um convencimento sobre nós mesmos para poder passar para os outros. Então Paulo estava certo, convicto daquilo que Jesus era e daquilo que Jesus manifestou no ministério dele aqui na terra, ok? E ele declara aqui com veemência, como se estivesse presente lá. Ele não teve presente, ele não presenciou nenhuma ceia. Aliás, os teólogos dizem que essa carta de 1 Coríntios, ela foi escrita antes dos evangelhos. Então Paulo não tinha nem o evangelho para consultar, Ele podia ter, com certeza, na sinagoga, o Velho Testamento, a Torá, estava lá o Pentateuco, os Salmos dos Profetas, que fala sobre o Messias, que falava sobre a vida de Elias, Jaías, que é considerado o profeta do Velho Testamento, que é evangélico, que fala mais de Jesus, é do Velho Testamento de Isaías. Então pode ser que ele, com certeza, na sinagoga, que frequentava a sinagoga, ele conhecia, ok? A promessa, mas a convicção que foi gerada no coração dele foi pelo Espírito de Deus. E é isso que vai acontecer com nós, com cada um de nós, ok? Em tudo que você for fazer, em tudo que você ler, nos cânticos da adoração, tudo tem que fazer em nós acender a chama, arder em nosso coração, para que você receba, esteja convencido e possa passar para as pessoas, Aqui fala que eu vos ensinei, tem passagem lá que fala, eu vos entreguei, assim como eu recebi, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Tem versão que fala, porque também eu vos entreguei, ok? Que tem o mesmo significado, tá? Então, como Paulo ele escreveu isso, ele não tinha realmente presencialmente, acompanhado Jesus, nada,
E ele fala com convicção, né? Assim como, tal qual, né? Como se fosse idêntico, eu tenho em mim gerado algo como se estivesse lá. Então, em nós também, não importa do passado, presente e futuro, tá? Você vai sempre, a sua fé vai ser desafiada a você crer absolutamente em como Deus estabelece na palavra, receber aquilo, confessar, declarar publicamente, tá ok? E passar. Nós vamos ser desafiados nisso sempre, como se você estivesse lá. Interessante, é desafiador isso. Século 21, né? Aí a palavra fala assim: Abraão, nós vamos ver daqui a pouco Abraão, 1900 anos antes, mais ou menos, né? Aí você vai lá e lê, né? Aquilo lá tem que gerar uma fé tremenda, mover no seu coração, como se você estivesse lá vivendo aquela realidade. É como se você se transportasse, né? Para lá e falasse: olha, eu recebi do Senhor, eu vou entregar isso que eu recebi, porque eu creio absolutamente conforme Deus declara, como se estivesse lá naquele cenário. Amém? Isso vai dar resultado, meu querido, cada vez mais, tá? Isso vai ter que fazer parte do nosso dia a dia, porque nós não vamos experimentar Deus de outra forma. Deus não tem fast food, não tem prato pronto, entende? Sempre é a fé desafiada, confrontada com situações, né? Tá ok? Então, Paulo, ele tem praticamente 74%, eles falam os teólogos, mais ou menos 74% do Novo Testamento são escritos de Paulo. Então, dos 100% que vem de Mateus, Marcos, João e vai, né? 74% do Evangelho são os escritos de Paulo. E aí nos escritos dele você vai perceber como ele declara, né? Sem repetir essa frase: eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então ele entrega tanta mensagem nas cartas, mas ele não repete essa frase, mas a convicção que ele declara em cada passagem, ela convence, entende? E a testifica conosco, entende? Tem que ser assim com cada um de nós. Não é fácil não, né? Porque se corre tudo bem, né? Não precisa fazer esforço, né? Mas quando tem coisa adversa, aí o bicho pega, né? Ok? Aí é complicado. Então aqui você percebe Paulo desafiado, né? E em cada enfrentamento, tantas coisas que ele passou, mas ele viveu a realidade daquilo que ele é em Cristo. Amém? Amém. Agora eu quero que você vá comigo lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Nós estamos fazendo um repeteco nessa primeira parte daquilo que nós vimos para refrescar sua memória e também para aqueles que não estiveram aqui na ceia. Ok? Aqui em Gálatas você vai perceber também Paulo, ele falando a respeito da obra de Cristo, né, desde Abraão, e a convicção, né, sem repetir essa frase, eu recebi do Senhor, você percebe na declaração de Paulo a firmeza, a convicção, né? Então Gálatas 3, do versículo 5 até o 9, tá bom já para entender o contexto? Gálatas 3, versículos 5 ao 9, ele diz assim, ó: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, e o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então fala pela lei, que Gálatas era muito preso à lei, né? A igreja de Gálatas, o Paulo estava instruindo, né? Para entender qual a lei, o princípio da lei, e era a obra da fé, ok? E o versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a partir de Abraão, pai da fé, Deus imputou nele a justiça. Então,
O que é imputar a justiça? É agregar, como se fosse algo aqui, atribuir algo aqui em você como justo, sendo injusto, né? Sujeito a praticar injustiça, mas Deus, através de Cristo, Ele imputou, você recebe. Então todos que têm Jesus Cristo, Ele tem a imputação dele da justiça de Deus, mesmo que às vezes falha ser justo, ok? Aí vai, se arrepende, confessa, é perdoado, mas não perde essa imputação se você estiver agregado, né? Firme em Cristo, ok? Aí o versículo 7 diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então eu e você, né, somos filhos de Abraão em relação à fé, é o pai, ok? Da fé. E o versículo 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, aí fala da abrangência dos gentios alcançando todas as nações, todos os povos, não só para o judeu, né? E diz assim: anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, 1900 anos antes. Pode imaginar? Jesus, vamos ver na passagem depois, né? Jesus apresentado pelo Melquisedeque, 1900 anos antes, e se apresentou a Abraão e ceou com ele, trouxe pão e vinho. Tremendo isso, né? Então, primeiro o Evangelho a Abraão dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, todas as nações vindouras lá são abençoadas através do crente Abraão. Amém? Amém. Versículo 9: de sorte de que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém? É como um cordão umbilical, né? Ok? Está inteiramente ligado, conectado, né? Amém? Amém? Tremendo isso. Aí, agora eu quero que você leia o versículo 14. Pula lá para o versículo 14. Aí em Gálatas. Então diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Então aquela testificação que veio, como Abraão manifestou, veemência de fé, o Espírito de Deus encontrou um solo favorável, uma condição favorável para vir sobre ele e trazer a revelação do ministério de Cristo, do próprio Deus. Amém? E assim também que deve ter em nós, solo arável, receptível. Tá ok? Amém? Amém. E aí você percebe que essa imputação da justiça, ela vem através de geração a geração, né? Então Abraão, Isaac, Jacó, né? Você vai ver em Hebreus 11, vamos chegar lá depois. Hebreus 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, ele cita, né? Então você percebe que o que Abraão recebeu, né, pela fé, ele creu, recebeu, e ele passou, ele entregou, ele transmitiu Isaac, Jacó, 12 tribos de Israel. Aí vem toda a descendência, José, né? E vem a manifestação daquilo que foi passado com veemência, com convicção. Assim deve ser comigo e com você. Como você vai convencer as pessoas se não gerar em você primeiro, né? Você tem que pregar para você mesmo muitas vezes, né? Até brinquei aqui, às vezes você não tem convicção de convencer nem um gatinho do seu cachorrinho. Imagina, né? Os outros, né? É complicado isso. Ok? Aí veio para todos os profetas, os servos do passado. Você percebe a evidência disso, né? Isaías fala com atribuição, né? Como se você não entender, falar como ele está se fazendo como se fosse Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo. Uma coisa, ele está cheio de orgulho, soberba, prepotência, né? Autossuficiência. É a boca de Deus através do profeta. E para ele transmitir isso, gerou nele convicção.
Né? E essa frase de Paulo tem que estar no coração de Isaías, com certeza, como se estivesse falando com Paulo, porque eu recebi, né? Que Deus falou assim, assim, assim. Então ele fala como se fosse a boca de Deus, mas no coração dele ele já está falado, eu recebi, por isso que eu transmito. Amém? E gera convicção. Aí você vai em Isaías e lê como é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela produz efeito. Porque não veio de escrito de romance, não veio de um escritor famoso, né? Não veio, e não tinha nada como vestígio de frase assim embutida, eu acho. Talvez, quem sabe? Não dá resultado. Muitas vezes você vê a palavra de Deus e às vezes ora meio com dúvida, com incredulidade, não vai funcionar. Entendeu? Não vai funcionar. Jamais. Então vamos lá para Gênesis. Vamos ver lá o que fala em Gênesis. Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Então diz assim, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém. Então Salém era o nome de Jerusalém, Jerusalém. Ok? O nome antigo lá, no hebraico lá naquele tempo. Então esse Melquisedeque veio na representação de Cristo, ok? Veio lá tipificando Cristo. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aí Abraão toma uma atitude de amor a Deus, né? Diz assim: e deu-lhe o dízimo de tudo. Ação de amor, de gratidão a Deus. Aí nós falamos assim, tá? Até aqui é recapitulação, né? Você, aqueles que não vierem, aqueles que memorizar que recebeu antes. Aí aqui eu falei assim, imagina você vindo de uma guerra, derrotando 4 reis, né? 5 reis. Aí você vem da guerra, tudo mutuado, agitado e tudo mais. Aí apresenta né, entre aspas, um fulano, digamos, né? O cara veio da onde? O cara vem comigo, trazendo pão e vinho. Será que ele está mascarado? É inimigo? Se fazendo de bom? Vai aplicar uma, né? Entende? O que muitas vezes pode nos ocorrer se você não estiver firmado no propósito de Deus. Que Abraão, no coração dele, já estava testificado, o Espírito de Deus já tinha colocado em Abraão a evidência do ministério, desde o chamado dele. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um caminho lá, uma terra que eu vou te mostrar lá. Não falou, olha lá, o caminho é esse, bota no GPS, né? Digamos, né? Bota aí. O roteiro é esse, você vai ver, tem uma setinha assim, e o caminho é esse, é lá, chama isso, Canaã, linha direta. O caminho mais curto é esse. Tem 4 alternativas, não foi dado nada para ele. Nada. Entende? Então já estava impregnado, Abraão estava impregnado pela promessa de Deus. Não havia espaço para dúvida, para incredulidade. Entende? Isso faz diferença em cada um de nós também, né? Então ele recebeu, chegou, senta comigo aqui, no bom sentido, né? A gente curando um pouco, e veio com o vinho, ceou com ele, né? Ceou com ele, recebeu a bênção, né? Aí Abraão tomou uma atitude que muitos de nós falam assim: poxa, mas dízimo do pastor, outras dízimo do ministério, não sei, que isso? Ele podia pensar nesse Melquisedeque, ele vem aqui, eu vou entregar dízimo para ele de tudo.
Eu não sei que esse cara é um charlatão, né? Vai me manipular. Irmãos, dízimo e oferta é convicção crucificada no Espírito. Ninguém te convence. O humano não te convence. É Deus que te convence. É o Espírito de Deus que te convence. E traz resultado. Se fizer diferente do que fazer, não traz resultado de forma nenhuma. Na teoria não funciona. Entende? Não funciona. Isso é prova de fé. Né? Então, o próprio Jesus veio na presença do Melquisedeque, simbolizando, ele sabia quem era. Né? Não tinha espaço para ele duvidar. Não vou, quero papo com esse Melquisedeque. De repente um cara quer se infiltrar aqui, né? E vem aqui para fazer alguma coisa, tirar proveito, entende? Não, quando você está firmado na fé em Deus, você crê, você recebe e transmite, não tem espaço para dúvida e incredulidade. Amém? Não tem, de jeito nenhum. Amém? Agora vá comigo lá em João, você vê o que o próprio Jesus fala a respeito disso que está aqui 1900 anos antes de Jesus. Tá? Vamos lá em João. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 56 ao 58. Aqui Jesus falando a respeito daquilo que nós lemos lá em Gênesis 14. Tá? Jesus presencialmente falando do ministério dele para os judeus. E diz assim, João 8, 56, diz assim, Abraão, vosso pai. Então, Deus considera Abraão como pai. E é legítimo isso. Ok? Diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. 1900 anos antes. Abraão, vosso pai, exultou, se alegrou excessivamente, transbordou, por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Você pode imaginar isso? Então, o Melquisedeque, ele fala, era eu representado, né? O evangelho que eu passei para ele foi eu, né? Entende? Aí eu quero que você entenda o seguinte: João escreveu isso aqui, né? Ele escreveu Jesus, mas eu não estava 1900 anos atrás. Mas ele pregou, recebeu, transmitiu como se estivesse lá 1900 anos antes. Assim é a nossa fé, ela é desafiada. Eu creio absolutamente, não precisa ninguém me convencer, né? Porque muitos podem ser, mas será que Jesus falou isso mesmo? Será que não foi João que sonhou, né? Teve um vislumbre lá, uma noite lá, né? Entende? Não pode ter espaço para isso. Tem muitos que pensam assim, lê a palavra de Deus e falam assim, foi homem que escreveu? Porque não escreve o que quer. Não é assim, meu querido. Mas tem gente que pensa e age no sentido do que pensa, o que é pior, né? Aí depois diz assim o judeu, versículo 57 diz assim: disseram depois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Né? Agora quando você lê a palavra de Deus, fala assim, irmão, mas é assim, mas será que é? Será que não é? Sei lá, sabe? Então é judeu, incrédulo, né? Aí Jesus fala assim, versículo 58, diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí, tremendo isso.
podia gerar um impacto no judeu e converter ele na hora, na horinha. Mas não tinha espaço. Entende? O Espírito de Deus não tinha testificação para entrar nesse judeu. Graças a Deus tem muito convertido hoje que aceita o Messias, mas a maioria não quer saber. Está esperando, vai perder tempo esperando, vai morrer esperando. Né? Ele já veio. Né? E não existe referência maior que essa, além de Isaías. Né? Que fala, várias passagens de Isaías fala. No Novo Testamento eu creio que não existe evidência maior que essa, para testificar com o judeu. Né? Tremendo, né? E muito tempo, 1900 anos antes. Então Abraão teve um vislumbre profético da vida e do ministério de Jesus 1900 anos antes e causou entusiasmo, não é? Entende? Eu pergunto, você se converteu há quanto tempo? Né? Há quanto tempo você teve aquele entusiasmo, aquele primeiro amor, aquela efervescência de fé, não é? Há quanto tempo? E você lembra que ele faz isso, passou aí, agora eu estou morno, quase Jesus vomita e estou frio, e a gente fala, na verdade, ser frio que morno, né? Mas os dois são perigosos, né? Ok? E é muito sério isso, seríssimo, né? Então, aqui em 1900 anos é chão. Imagina, você tem quantos anos? 10 anos de conversão? 30? Quantos? Né? Alguns meses? 50 anos de conversão? Nossa! Dá para comparar? 1900 anos? Dá? E muitos hoje, né? Fragilidade de fé, se deixou, né? Tomar aí os problemas de dificuldade, ele está mais para lá do que para cá. Mas você sabe o para lá o que é, né? É o perigo, né? Do abismo, né? Que chama outro abismo. Tá? Então, é desafiador, meus queridos. É desafiador a gente receber pela fé tudo que a palavra de Deus declara e você confessa e procura viver essa realidade diante das dificuldades, dos problemas. Esse é o maior confronto, o maior enfrentamento nosso é quando não vai bem, né? Não vai bem, né? É complicado, é desafiador, ok? E nós, como Igreja de Cristo, em todos os eventos que nós temos no plano espiritual, tá? Ele deve trazer para nós a evidência, tem que traduzir realidade como se nós estivéssemos lá, entende? Ok? Isso vai ser sempre colocado dentro de mim, para que a gente viva assim, confesse plenamente, né? Seja lá, não sei quanto tempo do passado, ok? E até o futuro, entende? Agora eu quero que você vá comigo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 fala sobre fé. Hebreus capítulo 11. É o texto mais completo em relação à fé, tá? É hora do lanche não é, né? É. Hebreus 11. Então aqui fala, o título da minha Bíblia diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ok? Aqui vai falando sobre fé e sobre a galeria dos heróis da fé. Então vai falando sobre Enoque, Noé, Abraão,
Tá ok? Ó, e vai. Agora eu quero que você vá comigo no versículo 27. Se você puder ler, Hebreus completo, você lê. Você é riquíssimo. Tá ok? Para aguçar a sua fé e te transportar para uma realidade, porque a nossa fé desafia é assim. Ok? Você projeta ela como se fosse um telão, não importa se foi 2.000 anos antes, 3.000 anos antes, e pela testificação do Espírito de Deus no seu espírito, você é como se fosse trasladado para viver com aquela realidade. Entende? Ok? Às vezes pode acontecer literalmente, né? Deus é Deus do possível. Ok? Então, é nesse contexto que Deus fala em relação à fé. Tá? E aqui no versículo 27, diz assim, ó. Pela fé, então você percebe que na sequência fala, pela fé, né, Moisés e tudo mais, né? Vem lá. Depois chega aqui em Moisés. Ó, essa parte aqui, já vem falando de Moisés antes, tá? Vamos ver o versículo 24. Versículo 23, diz assim, ó. 11:23, ó. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais para virem, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, sendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, que tinha em vista a recompensa. Então você pode imaginar, né? Aqui, quanto tempo antes de Cristo Moisés? Não faço ideia de anos, mas muito tempo. E diz aqui que tinha em vista a recompensa. Ok? Então, é como se você projeta e você vê e enxerga como é recompensador ser servo de Deus. E você mantém isso firme, e quando vem a luta, a tribulação, as perseguições, não vai sucumbir, não vai prevalecer. Amém? Porque prevalece aquilo que testificou no seu espírito. Eu vejo adiante já. Então, ninguém precisa me convencer que eu já tenho vida eterna com Deus. Ninguém precisa. Se vier quem for, não vai me tirar essa convicção. Por quê? Porque já está enraizado, né? O Espírito de Deus testificou no meu espírito. Não importa se todo, um exemplo, graças a Deus não acontece isso, né? Não vai, é impossível que isso aconteça. Que não exista mais cristão na face da terra e só fique eu. É impossível isso, né? Deus é impossível, Deus é Deus impossível, isso é impossível. Deus não vai permitir isso. Graças a Deus, né? Mas digamos, né? Aí todo mundo se reúne e fala: Pastor Sérgio, você está perdendo tempo? Você está aí, olha aí o que tem lá fora, olha os tesouros aí, olha o que o mundo oferece, né? Imagina, eu ainda com 71, né? Mas se o cara tiver 22 anos, né? Adolescente, jovem, realmente tem muita coisa para curtir aí, né? Tem tanta coisa para, né? Aí Jesus vai demorar para voltar, ele está falando desde lá de trás, lá, e aí de repente acontece o que aconteceu aí, já voltou, Jesus já voltou para eles, né? Já voltou, né? Eu posso até me arriscar que tinha evangélico no meio deles, que hoje está tão disseminado o evangelho e tem cristão para todo lado, eu posso dizer com absoluta certeza, tinha algum, no mínimo um, que era cristão, né? E se ele sobrevivesse, então, se a família também é cristã e não tiver visão, entendimento que Deus é um Deus de propósito, não importa em tragédia, não importa nada, tudo coopera para o bem, não importa, mesmo que seja a morte, às vezes trágica, né? Entende? Então, se você não entender o propósito de Deus, a pessoa desvia, a pessoa se enfraquece, né? Se tiver família evangélica que perdeu muito querido, se não tiver firmado em Deus e ter visão lá adiante,
como se fosse num telão escancarado. Eu falei, não, ninguém rouba a minha fé. Deus é fiel e é justo em todos os seus caminhos, por mais que pareça injusto. Deus é justo. Amém. Plenamente. Glória a Deus. Plenamente. Deus é justo sempre. Em qualquer situação e circunstância, Deus é justo sempre, meus queridos. Creia assim. Amém? Receba assim. E você vai transmitir para convencer as pessoas também. Levar as pessoas a Cristo. Amém? Amém. Tem que ser assim. E Deus dá condição para isso. Não é? Você tem que crer, confessar, confiar. Entende? Isso cada vez vai ficar em evidência no seu caminho. Entende? Aí o versículo 27 é o principal. Tá? O versículo 27 diz assim, ó. Pela fé deixou o Egito. Está falando de Moisés. Ó. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Então aí, ele sabia que ia ter reação. Ele sabia que ia ter retaliação. Ele sabia muito bem das consequências, como muitas vezes nós sabemos. Entende? Então você, eu, apesar de Deus testificar, se não testificou ainda é mais sério, né? Você vai ser dominado por medo, né? Das consequências. Pode até negar a fé. Tá ok? Aí, nós somos desafiados nisso. Como o exército foi desafiado, ele considerou as ameaças. Considerou. E elas foram reais, elas eram reais. Mas não tinha acontecido ainda. Não tinha. Entende? Não tinha. Como você muitas vezes experimenta problemas, dificuldades, desafios, ou está sofrendo consequências de dificuldades, mas Deus mostra para você que além disso existe uma vitória plena, absoluta, né? Que compensa enfrentamento. Entende? Pagar preço, seja que preço for. Entende? Tem que ser assim. Aí o versículo 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ó, você teme o quê? Você tem medo do quê? Né? Ó, aí diz assim: não temendo a ira do rei. Por quê? Olha aqui a convicção. A resposta está aqui. Ó, porque ficou firme, como vendo o invisível. Você pode imaginar Moisés, um ser humano, não sendo Deus, vendo o invisível? Você pode dizer, não, é impossível. Ser humano ver invisível, né? Pois está aqui. Você crê? Tem que ver. Mas será? Talvez, será? Quem sabe? Já melou, no bom sentido. Já a dúvida entrou, já prejudicou. Se ela ser progressiva, ela vai zerar. Ela vai te colocar lá embaixo. Vai. Entende? Entende? É progressivo. O mal é progressivo, assim como a fé é progressiva, né? A evidência da testificação do Espírito de Deus no seu Espírito é progressivo. Dado ao espaço que você vai dando. Entende? Será assim tudo, sempre. Sempre. Né? Aí então, quando a palavra de Deus diz aqui que, como vendo o invisível, ó, ele teve a revelação de Deus. Entende? Então, a convicção de fé, e Deus pode fazer isso, ele te mostra. Você tem visão aberta de situações. Ok? Você tem coisa, às vezes olho fechado, às vezes olho aberto. Entende? Mas a maioria das vezes é fechado. É no seu espírito. Aí é mais fácil, né? Deus mostra lá, tudo bem, né? É mais fácil, mas na maioria das vezes é visão fechada. Visão fechada. Aí você crê dentro aqui, ó, do seu espírito, vem a testificação, fala, eu creio. É isso aí. Amém? Amém. É isso aí. Então, ele teve um problema lá, temia a ira do rei, as perseguições, tudo. Vai falar, Deus comigo é maior. Amém?
tem que ser assim conosco. Virão tribulações, lutas, perseguições, mas Deus é maior do que tudo isso. Amém. Entende? E não é boca para fora, é convicção. Você recebe, convence a si mesmo e transmite quando alguém precisar dessa palavra. E gera convicção. Entende? Gera convicção. Amém? Amém. Aí tem que falar aqui, vendo o invisível. Isso foi maior do que o problema que ele tinha pressentido lá da perseguição. Entende? Sempre quando você estiver firmado em Deus, o que ele te mostra da solução do problema, a vitória que já está preparada, é maior do que o problema, muito mais. Entende? O significado é esse. Amém? Amém. Então vem a revelação da palavra, pelo Espírito de Deus, gera convicção. Amém? Gera convicção, como se estivesse presente. Você fala, então, Moisés foi transportado para o futuro? Sim. Sim. Ele nem entrou em Canaã. Ele falou assim, a disciplina é essa, tá? Você não vai entrar. Mas Deus não privou ele. Ele foi salvo, preservado. Né? Amém? Aí, quando Deus, que aqui na palavra Deus fala aqui, como vendo o invisível, ele fala, ó, eu vejo Deus testificar no meu espírito, virá sustento no deserto pelo maná. Vai faltar água? Vai. Deus vai tirar água de algum lugar. Tirou água da rocha que representava o próprio Cristo. Então Moisés foi ministrado pelo próprio Cristo. Tremendo isso. Tem a passagem em Êxodo que diz assim: Deus falou assim, quando você vier falar comigo, tá? Eu vou te colocar sobre uma fenda da rocha, para que você não seja atingido pela minha presença. Né? Então era forte a presença de Deus, né? Vou te colocar numa fenda da rocha. Aí Moisés foi testificado, rocha é Cristo. Agora a rocha é Cristo. A fenda da rocha é Cristo ferido na cruz do Calvário pelos meus pecados. E Ele me dá proteção, o sangue de Cristo. Amém. Lá atrás, quantos anos antes? Então isso gerou testificação, convicção plena. Ele creu, recebi no meu espírito. Não precisa repetir a frase de Paulo, né? Mas está tudo lá na Bíblia. O significado da frase de Paulo fala: porque eu recebi do Senhor, eu vos entreguei, né? Entende? É assim, meu filho. Então esse vendo invisível é como se estivesse presente não sei quantos anos lá adiante, 40 anos no deserto, né? Entende? Aí Deus ainda chega e fala assim: Moisés, vem aqui, vamos lá para o monte. Fala assim: Moisés, olha lá, tudo eles vão, está vendo lá? Tudo aquilo lá, ó, Canaã está lá, ó. Já dei ao povo, mas você não vai entrar, tá? Vou te recolher antes. Entende? Mas ele foi preservado na salvação, né? Entende? Mas na convicção de Moisés, não gerou raiva, descontentamento. Ele não esbravejou com Deus, não questionou Deus. Não tinha espaço para isso, meu querido. Não tinha. Não tem espaço quando você crê com convicção e prossegue caminhando com Deus. Não tem espaço para o mal prevalecer. Isso não é eu que estou convencendo você, é a palavra, né? E se eu estiver convencendo, tem que estar de acordo com a palavra testificada em mim, para mim te ensinar e para mim passar para você. Senão não dá resultado, é coisa jogada ao léu, né? Ao vento, tá? Frase de efeito, para não chegar a emoção do povo, né? Apelar, né? Tá ok? Então aqui é como se Moisés tivesse projetado lá para diante e fala: ó, Jericó vai ser destruída, né? Todos os fortes lá dos exércitos contra Israel vão ser vencidos, derrotados, entende? Então, quando você tem convicção de fé, todos os meus inimigos vão cair diante de Deus, né? Todas as lutas, tribulações, aflições
vão ser vencidas, né? Já estão vencidas, aliás, por aquele que venceu na cruz do Calvário. Amém? Amém. Tremendo isso, né? Então, quando testifica, não tem espaço. Não? Abraão saiu lá e Deus falou: você vai lá e vai sacrificar Isaac, né? Aí eles caminharam lá, foi longa essa caminhada, né? Foi lá com o servo dele e falou: você vai me entregar Isaac. E eu tenho convicção pela fé que Abraão testificado pelo significado e o que estava representado no sacrifício como se fosse Cristo, o Filho, tá ok? Ele não foi esbravejando, não foi questionando Deus, não foi murmurando. Fala: pastor, como você sabe disso? Pela palavra. Pela palavra. Por quê? Porque ele venceu. Entende? Ele foi lá adiante, venceu cada etapa e se tornou pai da fé. Foi gratuito isso? Não foi. Entende? Não foi. De jeito nenhum. Ok? Então, quando eu creio firme na palavra de Deus, eu recebo, eu faço como se fosse uma projeção, ok? Como se fosse um telão na minha frente, né? Eu me transporto. Não é um absoluto, né? Muitas vezes a gente dá uma enfraquecida aí, mas o que Deus propõe é esse, 100%, ok? Em tudo, ok? Tudo. Aí você tem essa convicção na projeção e você estabelece uma trajetória. Estabelece: eu vou ser determinado na minha fé, a minha trajetória vai ser assim, e mesmo que eu tenha já visão do problema, da dificuldade, eu não vou temer, né? Deus falou para Josué, né? Não temas. Josué é forte e corajoso. Foi gratuito isso? Não foi. Estava assim alinhado com Moisés. Moisés creu, recebeu e passou como você deve passar para sua casa, sua família. Amém? Mas tem que ter convicção, tem que testificar, senão agora eu vou na igreja, você fica reclamando da igreja, né? Não diz que não é bom, né? Não dá, nem você está convencido para convencer quem? Não dá. Muito pelo contrário, ele vai te levar para o lado de lá. Você vai perder terreno. Aí isso que é mais sério, né? É muito mais sério. Agora eu quero dizer mais uma coisa. Quando Moisés escreveu, porque a Bíblia fala que os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, foi escrito por Moisés. Ok? Então ele falou de Deus, do Éden, falou de Abraão, de Noé, né? De Enoque, e falou, né? Então ele pegou o que? Compilou dos pergaminhos, os escritos lá do Velho Testamento, estavam em algum lugar, pergaminhos principalmente, os rolos, né? Os profetas, tudo, mas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés que escreveu, segundo a teologia. Ok? Aí Moisés pega lá os pergaminhos, os rolos, e lê lá a respeito do que escreveu, né? Enoque, Noé. Aí chega lá em Abraão 14, que está aqui no compilado assim, mas era tudo corrido, né? Não tinha versículo, não tinha nada. Aí ele pega e vê lá o escrito no pergaminho: Melquisedeque, rei de Salém, se apresentou, né? Abraão, rei da justiça, trouxe pão e vinho, e ele está lendo lá e ele voltando a escrever. Mas será? Foi isso mesmo? Acho que eu vou abolir isso aqui. Não sei, não está meio coerente, né? Não sei, não tem nexo, não guarda proporção, né? Você pode imaginar quanto tempo depois Moisés pegou lá os rolos, os pergaminhos, escreveu a respeito do Pentateuco, não é? Você pode imaginar o Espírito de Deus testificando em Moisés para escrever exatamente porque lá era a palavra de Deus, não a palavra de Moisés, não é?
Então, Moisés estava testificado no Espírito, entende? Estava testificado no Espírito, não só porque tinha experimentado Deus, porque pela testificação ele estava transportado para o passado, presente e futuro, né? Então, quando ele leu, compilou assim, ó, e fala lá em Hebreus 11, é como vendo o invisível. Ele falou, eu tenho plena convicção que isso aconteceu. E como se eu estivesse lá, não sei quantos anos, 1900 anos, né? Pode imaginar isso? Alguém que pega algo escrito, pode duvidar, pode dar margem para um monte de coisa, né? Ele transporta para o papel a palavra de Deus, entende? E ela é viva. Não foi porque foi Moisés que escreveu, porque foi Deus que escreveu através de Moisés. Então a Bíblia é a palavra de Deus, não é que contém, ela é a palavra de Deus, do começo ao fim. Amém. Amém? Glória a Deus. Quando você entende isso e recebe isso, vai gerar convicção de fé. E cada vez que você lê a Bíblia, ouve pregação, recebe, né, louvor, adoração firmada na Bíblia, né, nos princípios bíblicos, né, no seu teor, ok? Você se transporta como se estava lá. Não tem nada de espiritismo isso, né? Não tem nada a ver de psicologia ou de na mente. Misericórdia, né? Misericórdia. Ok? Mas é muito maior que isso. Entende? Muito maior que isso. É isso que quem está aqui. Entende? Moisés vendo o invisível. Ó, não é literal, né? Mas é Deus no seu espírito testificado por revelação, né? Tá ok? E isso também nós temos acesso. Nós somos também participantes das bênçãos de Abraão. Ok? Isso tem que, né, ferver em nós. Tem que arder, né, no nosso espírito. Ok? Isso é muito importante para que você não se deixe fraquejar na fé, enfraquecer. Ok? Jamais, jamais. A tua oposição diante do problema de dificuldade vai fazer diferença. Vai. Em qualquer situação, circunstância. Amém? Amém. Tem que receber. Pela fé. Crer e receber. Amém? Amém. Porque você tem a imputação de justo. E Deus te imputou também justiça. Todos em Cristo recebeu. Ok? Então, o maligno não pode te condenar por causa de injustiça que muitas vezes, ou tanto outros erros que você comete. Ele não pode te condenar, ele pode te culpar, né? Aí você percebe que errou, fala, maligno, você tem razão, igual os verdugos, né? Você tem razão, eu pisei na bola, fiz isso e isso aquilo. Vou me apresentar diante do trono da graça de Deus, no altar do Senhor, confessar, me arrepender e fazer um esforço para abandonar esse mal. Verdugo está destruído, né? Então, verdugos da Bíblia fala são os algozes, que vai te oprimir, vai te prejudicar enquanto você não perceber as brechas, não reconhecer, né? Como também eles tiveram fraquezas, mas não prevaleceu, né? O que preponderou foi o posicionamento deles diante de Deus, testificado, entende? Então o mal não prevaleceu, com certeza. Amém? Amém. Temos que receber pela fé, porque o maligno tem feito o seguinte, né? Ele tem amputado, né? Nós temos a imputação, né? A atribuição não é tão direta nisso, mas a imputação é atribuir, colocar, né, uma pessoa a condição de justo, e Deus, além da justiça, Ele colocou a reboque, né? Tudo, você pode imaginar, de paz, alegria. Nós temos um pacote,
né? Colocado para nós à disposição do plano de Deus, ok? E aí você recebe isso faz parte de você, ok? Faz parte de você. Mas o maligno, ele tem atuado como amputação. Tá? O que é amputar? É tirar, é eliminar, cortar, ok? Então tem muito cristão em algumas áreas que o diabo prevaleceu nas situações de problema e dificuldade e ele está amputado, né? Ok? Ele está sendo prejudicado por isso. Você tem que identificar isso, né? Repreendendo, eu vou orar agora, mas você tem que repreender em nome de Jesus e receber de volta o que o inimigo cortou, tirou. Amém? Amém. E tem atrapalhado você, tua paz, tua alegria, a tua convicção plena da salvação, né? A libertação, ok? A vitória sobre todos os problemas, dificuldades, mas é a insistência do que, né? Você não pode se deixar dominar, né? Eu dei testemunho aqui já várias vezes, né? Eu não sei quantas vezes, né? Mas foi várias vezes, né? Tá? Sobre a questão de pedra nos rins. Eu tinha tendência de ter muito isso, né? Ter excesso de cálcio, eu fiz o exame lá, tenho hipercalciuria, muito cálcio no meu organismo, há mais de 30 anos atrás. E aí então eu tive pedra no rim umas 4, 5 vezes, né? E graças a Deus todas elas eu expeli naturalmente, sem intervenção nenhuma, né? Me lembro a primeira vez que eu era solteiro, estava na Penha lá em São Paulo, morando com a minha tia, quando eu fui para São Paulo, e ela recém-chegada, né? Para trabalhar, estudar em São Paulo, e aí num desses noites, né? Eu tive a primeira questão da pedra do rim, que era enorme, e eu cobri o travesseiro, eu gritava, e minha tia achou que o cara veio aqui, está um corpo mole, não quer trabalhar. Eu falei, tia, o negócio é sério, não é? E olha, foi terrível, terrível, terrível. Mas eu fiz um esforço, fui para o trabalho e tudo mais, e, né? E resolveu cada uma, né? Mas a última vez, que foi há uns 12 anos atrás, não mais, acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive a última vez, né, acho que a quinta, sexta vez, cálculo renal menor, mas estava incomodando. A gente tinha uma loja de produtos de festa aqui em Valinhos, né? E na época o menor já estava com 12 anos, então faz uns 30, uns 20 e poucos anos. Aí a Ela tinha viajado para lá alguma coisa, e não sei os outros, tudo com compromisso. E eu estava sozinho em casa, aí eu levantei com esse problema da cólica renal, fortíssima, né? E eu fui para a loja, Aí eu abri a loja lá, tudo mais, e comecei a andar pelo corredor da loja, assim, e voltando, e orando, né? Orando, e cantando um antigo lá, e falar assim, ó, Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Né? Se pedir a fé, minha justiça né? Deus presente está e tudo mais. Fui falando lá, falando, cantando, orando e tudo mais, falando de Jesus, né? Falando, Jesus a rocha, né? E tudo mais, e a dor lá, não parava, de jeito nenhum, sabe? Aí fiquei, acho que quem passava na rua não entendia nada, né? Então, esse cara é louco, né? Aí eu parei, depois de uns 15 minutos, né? Parei, sentei lá no cantinho lá, que eu ficava lá sempre sentado no cantinho lá, perto do caixa, sentei lá e fiquei quieto. Não murmurei, não falei, não consolou, não deixei espaço para isso, não deixei, sabe? Mas daqui a pouco percebi, correndo pela pedrinha, né? Descendo, saindo do rim, caminhando, né? Doendo um bocadinho, né?
ardência, né? Aí fui no banheiro, saiu naturalmente. Glória a Deus. Naturalmente, entendeu? Então, é um exemplo, né? Mas a gente vai ser desafiado sempre, em tudo. Em tudo. A gente tem que crer e não dar espaço para dúvida. Entende? Às vezes você faz tudo isso, demora e não sai a coisa daqui a uma semana. Meu filho, está feito, está pronto. Deus garante pela palavra. Mais dia, menos dia, a vitória vai ser manifestada. Não é? Porque é assim que está estabelecido. Amém? Amém. Então você tem que olhar para frente e falar: essa pedra já saiu, isso já explodiu, já não existe mais. Eu vou celebrar a vitória já, porque ela está declarada pela palavra. Entende? Eu tomo posse absolutamente. Entende? E procura viver essa realidade. Amém? Amém. É fé desafiada, meu querido. Sempre. Sempre. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Eu agradeço a Deus por essa manhã, né? Por esse culto que Ele tem nos abençoado. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, Deus de amor, Deus santo, Deus digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Pai, nós recebemos pela fé a Tua palavra ministrada. Pai, que ela seja real em nós, Senhor. E a boa semente da Tua palavra fecunde em nós, dando fruto para a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós proibimos Satanás e seus demônios de roubar a boa semente da Tua palavra. Que ela germine, Senhor, que gere fruto, Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito testifique em nós a Tua verdade, Senhor. Que gere convicção plena, Pai, como foi gerado lá no Seu servo no passado, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz, ela é real, ela é pura, Senhor, verdadeira, Senhor. E nós cremos em Ti, Senhor. Cremos na Tua palavra, Pai. Te pedimos perdão por muitas vezes duvidarmos, Senhor. Questionarmos, Senhor. Deixar espaço em nossas mentes, emoções ou palavras, gestos, atitude que contraria a fé, Senhor. Que é a ferramenta na mão do maligno para que ele prevaleça em nossa vida, Pai. Nós pedimos perdão. Recebemos o Teu perdão e rejeitamos todo engano de Satanás, toda a seta inflamada do maligno que tem implantado em nós, ó Pai, toda a malignidade, Senhor, toda a amputação de alegria, paz, prosperidade, toda a amputação em nós, tirando aquilo que já nos foi dado, nós repudiamos, repreendemos, Senhor. Que venha de volta, Pai, aquilo que o inimigo roubou, haja restituição, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo testifique em nosso espírito, Pai, ampliando a visão, o entendimento, sabedoria do alto em cada situação, para tomarmos atitudes corretas diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, repreender o maligno, Pai, da ousadia, da intrepidez, Senhor. Tira toda espécie de espírito de medo, em nome de Jesus Cristo, e sai agora todo pânico, medo, toda incerteza, ó Pai, em nome de Jesus, sai agora toda enfermidade que se alojou em nós, como consequência de atitudes erradas, Senhor, ó, de dúvida, de incredulidade, nós repudiamos, sai agora em nome de Jesus, Pai, recebemos a cura, a restauração no nosso corpo, da planta dos pés ou da cabeça, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, a bênção do Senhor se estenda a cada lar, a cada família aqui manifestar presente, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, ó Deus, pela fé, e nessa mesma fé, Senhor, já te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção.